O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia informa que encontram-se disponíveis no site do ppged/ufo os editais de processos seletivos para o curso de mestrado acadêmico em Educação e para o curso de doutorado em Educação, para ingresso no primeiro semestre de 2015. Para informações complementares, acessem os editais disponíveis no seguinte endereço: www.ppged.faced.ufo.br. A UFO deu início a mais um período de autoavaliação institucional, o processo que identifica as fragilidades e potencialidades nas unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal de Uberlândia, a fim de nortear as ações dos gestores. E é para falar sobre este assunto que eu converso agora com a Maria Lúcia Bento, que é coordenadora da Comissão Própria de Avaliação. Maria Lúcia, mais uma vez, muito prazer em tê-la aqui com a gente, para falar de mais um processo, mais uma edição de um processo que começou desde 2005, né? Essa autoavaliação. E antes de mais nada, eu quero te perguntar, para que ela serve? Boa noite. Boa noite, Elson. Ela serve principalmente, né, para a gente identificar as fragilidades e as potencialidades existentes na universidade, para que os gestores possam traçar os planos de ação, né, de melhorias em cada um. Em cada fragilidade, por exemplo, que tenha, né? O relatório, por exemplo, gerado de 2001 a 2005, que ele foi cadastrado em 2008 no IMEC, ele serviu principalmente para escrever o nosso PID, né, que é o nosso Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão. Então, ele foi muito importante. Pois é, e diante dessas pesquisas que já foram feitas, esses questionários que já foram entregues no contexto da universidade, quais são as falhas mais importantes que as pessoas colocam nesses questionários e que serviram para melhorar, que foram feitas, que foram realizadas obras ou mudanças de planos? Às vezes o pessoal só pensa em obra, mas também existem mudanças de direção de determinado curso, etc. e tal. O que já foi feito de concreto? No relatório de 2013, por exemplo, nós colocamos bem isso, porque até 2012 a gente era feito pergunta todo ano e não tinha o acompanhamento das ações, né? Ao longo de um período grande. Em 2013 nós perguntamos para os gestores, né, o que vocês fizeram para que a gente escrevesse, colocasse no relatório. E então nós vimos, por exemplo, os projetos que a biblioteca fez, né, porque uma das reclamações, a biblioteca é sempre super bem avaliada, mas tinha muito barulho, né, então eles fizeram um projeto de silêncio. Assim como teve muita reclamação em relação à infraestrutura, banheiros, né, então a prefeitura construiu, está em obra ainda, né, 200 novos banheiros dentro dos lugares onde foram reclamados, né? Então é importante, então essas ações, e a gente tem acompanhado essas ações e estamos escrevendo isso no relatório. Então isso é muito importante, porque essas fragilidades, elas são identificadas e a gente depois tem que ver o que foi feito. Então é por isso que a gente não está fazendo questionário todo ano. A gente faz num ano e depois continua acompanhando as ações dos gestores em relação a isso. E esta é mais uma oportunidade. Chegou a hora de você que está em casa, você que faz parte da comunidade acadêmica da UFO, é hora de participar desta autoavaliação. Maria Lúcia, eu gostaria de saber o seguinte, desta vez, alguma mudança, como é que vão ser feitos este questionamento? Vocês vão distribuir questionários? Enfim, conta pra gente. Não, os técnicos administrativos, os docentes e os discentes, via portal, né? Então, entra cada um no seu portal e responde o questionário. Está lá, avaliação UFO, responde o questionário, né? Então, os questionários são específicos para os docentes, específico para os técnicos e para os discentes. E os discentes têm os da EAD, tem os presenciais e tem o da pós-graduação. Então, cada questionário foi feito por pessoas do segmento. Por exemplo, os técnicos administrativos, teve reunião com os técnicos administrativos que são da comissão própria de avaliação e alguns que participaram, que são da comissão setorial, também da CPA. Então, eles são bem específicos e muito interessante, né, porque aí dá para ver por segmento.
E é importante É porque muito cada importante. área tem aquela necessidade. Uma visão e uma necessidade diferente. É obrigatório ou não? Não. Aqui na nossa universidade ele não é obrigatório, né? A gente sabe que tem alguns lugares que vinculam a matrícula, mas não é interessante porque a gente quer que os dados sejam reais, né? E seja espontâneo Que também. seja espontâneo, porque quando você obriga alguém a fazer alguma coisa, pode colocar tudo A, A pessoa responder a pessoa já rapidamente. vai com um pouco de, às vezes com um pouco de má vontade, às vezes está com raiva de ter que ser Isso. obrigatório. Mas mesmo não sendo obrigatório, é importante que as pessoas participem, porque é através, é tipo um feedback que tem numa empresa particular, através desse feedback que vocês vão ter um caminho, um norte para o próximo ano, Isso. né? Por exemplo, como a gente vai conseguir enxergar as unidades acadêmicas, então quando tem algum laboratório que não está bom, é importante a gente saber onde ele não está bom. A universidade agora tem uma comissão, inclusive, que acompanha os laboratórios. Nada como ver os resultados, né, que saem do relatório. Então, é importante também frisar que o INEP hoje, ele quer a avaliação, que a gente enxergue os cursos, ele quer os dados de determinados cursos. Então, esses dados que a gente vai colher, eles estarão à disposição dos coordenadores de cursos, dos núcleos docentes estruturantes da universidade, né, para que usem esses dados para pedir as melhorias de cada local. Então, é muito importante. Então, eu acho que os dados, quando é de 10 pessoas, num local que tem 500, não tem muita força, né? Agora, quando a participação é maciça, é muito importante. Agora, como a população acadêmica da UF é muito grande, é claro que existem pedidos que talvez não deem, para esse determinado momento, serem atendidos. Existe muito pedido que às vezes não dá para ser atendido, mas vocês também dão um feedback, uma contraproposta, de dizer o que se passa, dizer por que aquele determinado pedido às vezes não pode ser atendido naquele momento? Olha, a CPA não tem essa autoridade, né? Então, quem tem que responder isso são os gestores. Mas, especificamente agora em 2014, esses dados eles poderão nortear, por exemplo, o nosso novo PID que vai ser discutido, porque o PID que está vigente até agora, ele é de 2010 a 2015. Então, 2016 terá que ter um novo plano de desenvolvimento institucional, né? Então, é importante que todas as unidades que tenham fragilidade ou unidade seja acadêmica ou administrativa sejam contempladas nesse novo projeto de desenvolvimento, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Ok. O tempo, infelizmente, acabou, Maria Lúcia, mas antes eu gostaria que você fizesse o seu convite final para que as pessoas possam entrar no site, pode dar o endereço, fala como é que tem que ser feito e até a data para fazer essa autoavaliação. Tá. Então, os questionários, eles estão disponíveis no portal de cada segmento, né? E tem até um banner na página principal da UFO que direciona direto para o portal. Então, é importante, a gente gostaria da participação, assim, de todos, né? Por isso que a gente está vindo em vários lugares. E a sociedade civil, que também está participando, nós já começamos a fazer, mas a gente ainda vai no Parque do Sabiá, no Terminal Central, shopping, e a gente está colhendo assim, eu, por exemplo, no meu prédio, academia, então onde a gente passa, a gente leva os questionários, né? Embora eles sejam online, às vezes a gente está aplicando impresso e a gente está repassando com a ajuda dos nossos monitores para o banco de dados. Porque demora muito fazer, né? Só com o computador, assim, quando a gente chega num lugar que tem bastante, a gente distribui vários, né? Então aí rende mais, que a gente quer colher, pelo menos da sociedade civil, no mínimo 2.000 pessoas participando. Coisa boa, e vai dar certo. Maria Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Conte sempre com a gente para divulgar esse tipo de trabalho, que eu acho que é de fundamental importância para que a UFO melhore como um todo, para todos os setores da comunidade acadêmica. Muito obrigado pela presença e boa noite. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Não saia daí que depois do intervalo tem mais informações para você aqui no TVU Notícias. A gente volta já.